mambo faz escata. DJ Boa tarde, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. O meu nome é JC Maloa e, como sempre, trago assuntos candentes ligados às Sagradas Escrituras. O nosso propósito é sempre fazer com que você tenha um conhecimento apurado da Bíblia. Nós queremos que você, aí em casa, possa realmente familiarizar-se com a Bíblia e, assim, possa cumprir com aquilo que são os desígnios da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós iremos falar sobre a Bíblia, ou melhor, a Páscoa e a Bíblia. Mas antes, deixe-me convidá-lo a entrar em contato com a Mega TV e os nossos planos comerciais. Você pode contactar-nos através do 85 28 28 000 e fazer parte desta família da Mega Rádio e Televisão. Você pode entrar em contato conosco e publicitar o seu produto. E especificamente aqui no programa O Verbo, você pode ser um parceiro neste trabalho que nós estamos desenvolvendo, fazendo com que estes conteúdos que são aqui disseminados cheguem a muitas e muitas mais pessoas. Eu quero aproveitar esta oportunidade para agradecer a CIPAR, a livraria CIPAR, que nos ajudou a levarmos um presente ao Presidente da República, o engenheiro Filipe Jacinto News. Nós tivemos a oportunidade de ontem estarmos no seu gabinete e falarmos daquilo que é o programa que nós estamos a desenvolver aqui, o Verbo, mas também falarmos da necessidade de a palavra de Deus ser tomada em conta na perspectiva de que nós estamos realmente vivendo tempos difíceis e que Deus é a solução para muitos problemas ou todos os problemas que nós estamos a verificar nos dias de hoje. Eles gentilmente nos ajudaram a escolher uma Bíblia fantástica, a Bíblia de estudo, de aplicação pessoal, e nós oferecemos esta Bíblia ao Presidente da República, engenheiro Filipe Jacinto News. Quero agradecer a CIPAD pelo gesto e também agradecer a todos aqueles que, direta ou indiretamente, têm colaborado com este programa, fazendo com que a palavra de Deus possa atingir o máximo de número de pessoas possíveis, compartilhando os nossos links sobre o programa, indo aos nossos online e colocando as suas questões no programa. Você que tem sido assíduo a este programa, você que tem acompanhado o programa O Verbo, você que tem falado sobre o programa O Verbo, você é um parceiro nosso e nós queremos aproveitar esta oportunidade para agradecê-lo por todo o apoio que tem dado ao programa O Verbo. Caro telespectador, vamos agora ao nosso programa, ao nosso tema, a Páscoa e a Bíblia. Hoje eu trago aqui dois pastores, o pastor Fernando Chauk, que já é um anfitrião habitual aqui, você o conhece muito bem, e também trago o pastor Salvador Ruco, este professor bíblico, este professor de teologia, que vai nos ajudar aqui a perceber profundamente esta questão da Páscoa, quando olhamos na perspectiva bíblica, porque sim, nós podemos falar aqui de Páscoa, todas as outras vertentes aí existentes, mas o programa Verbo tem como objetivo trazer estes assuntos à luz das Sagradas Escrituras. Muito boa tarde, meus caros convidados. Eu vou começar mesmo pelo pastor Chauk. Cumprimentos e saudações aos telespectadores. Muito boa tarde, quero saudar a todos que nos acompanham e agradecer a oportunidade de estar aqui para mais uma vez compartilharmos juntos a palavra do Senhor. Agradeço bastante este convite. É uma responsabilidade
ter que se ter algumas palavras, considerações no que tange as escrituras perante pessoas que estão cheios de conhecimento, muitas teorias sobre a Bíblia. Então quero agradecer esta oportunidade e que Deus possa abençoar a todos neste programa. Muito boa tarde, Pastor Salvador. Muito boa tarde. Saudações aos nossos telespectadores. Em primeiro lugar, quero agradecer ao nosso bom Deus que nos tem conservado com saúde e com vida para podermos estar aqui. Sem a ação dele, em primeiro lugar, nós não podemos estar aqui. Ele nos trouxe à existência e nos coloca na existência, nos faz permanecer também na mesma existência. E também agradecer o convite que nos foi endereçado para podermos estar aqui, a honra que nos deram para poder estar aqui. E reconhecer que estaremos dando a nossa humilde contribuição naquilo que o Senhor nos terá dado graça para poder entender. Não somos peritos nem perfeitos em conhecer a Bíblia, nem peritos em explanar, mas estaremos dando a nossa humilde contribuição de tal maneira que possamos edificar algumas vidas. Sejam todos saudados em nome de Jesus. Muito bem, caros telespectadores, as saudações já foram feitas. Vamos agora ao nosso tema, a Páscoa. Nós vamos ler aqui Êxodo capítulo 12. A Bíblia, ela ensina-nos a partir do versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para sua família e um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com os seus vizinhos mais próximos, conforme o número de pessoas e conforme que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, que pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite, comerão carne assada no fogo com ervas amargas, pão sem fermento. Depois de lida esta passagem das Sagradas Escrituras, vamos a um pequeno vídeo e voltamos para o debate sobre esta passagem das Sagradas Escrituras. Não saia daí. Mega TV, voltamos já.
Everywhere that you want. Tell me, Lord, tell me, Lord, tell me, Lord, I will do it. Wherever you want me to go, whatever you want me to do, tell me, Lord, I will do it. Tell me, Lord, I'm gonna go everywhere, I'm gonna go everywhere, I'm gonna go everywhere that you want me to go. I'm gonna go everywhere that you want me to go. Estamos de volta. Mais uma vez, boa tarde, caro telespectador. Nós estamos no programa O Verbo e hoje estamos a falar mesmo da Páscoa e a Bíblia. Acabamos de ler na primeira parte, na introdução, Êxodo capítulo 12, em que falávamos da Escritura, na qual Deus colocava os desígnios da Páscoa, como é que Ele queria que se celebrasse a Páscoa entre o povo judeu. A pertinência deste tema tem que ver com o período em que nós nos encontramos e também por aquilo que são as várias controvérsias que estão à volta deste tema. Se não sabe, a questão da data de celebração da Páscoa, ela não é unanimamente consensual, sendo que o Concílio de Nicéia de 325, a Igreja Católica fez um debate pela primeira vez sobre se a data em que os cristãos, no caso concreto, naquele tempo, poderiam celebrar a Páscoa, poderia ou não coincidir com a data em que os judeus a celebram. Alguns aspectos que eram levantados neste debate era primeiro, se os cristãos deveriam seguir as práticas do Antigo Testamento em relação à Páscoa. Outro aspecto era se a celebração deveria ser sempre aos domingos, e se deveriam casar com a fase da lua, isto é, qualquer dia da semana, dependendo daquilo que é a fase da lua, porque a Páscoa ela coincide sempre com a questão do equinócio da lua. E outro aspecto também que era levantado era se podia-se determinar a independência dos cristãos em relação ao calendário judaico. Neste concílio acabou-se determinando a independência do calendário judaico em relação à celebração cristã desta Páscoa. Este aspecto foi outra vez discutido em 1997 no Conselho Mundial de Igrejas, que é uma organização ecumenista que propôs uma reforma em que a Páscoa seria definida como o primeiro domingo após a primeira lua cheia astronômica posterior ao equinócio do inverno. E de 97 até mais ou menos 2010 e até a atualidade, pelas pesquisas que eu fiz, esta determinação não passou. Portanto, ainda há um debate à volta dos cristãos em relação às datas de celebração desta festa. Um aspecto que também provavelmente vai ser aqui debatido, com certeza vai ser aqui debatido, é que esta data ela coincide também com uma celebração pagã. Antigamente, esta festa era adoração a uma deusa, dependendo daquilo que são os pronunciamentos. Alguns chamam de Ostera, alguns chamam de Astaroth. Aliás, a Bíblia ela levanta este nome Astaroth, em que esta celebração, e depois nós também sabemos que o nome Páscoa, por exemplo, em inglês, ela recebe uma outra denominação que é Easter, mesmo a propósito desta deusa, em que esta data, coincidindo com estes aspectos, muitos aspectos da celebração ou da adoração a esta deusa foram levados para o cristianismo, como é a questão dos ovos coloridos, do chocolate, a questão dos coelhos e outros aspectos como o próprio fogo na celebração da Páscoa cristã.
Portanto, nós temos aqui 3 vertentes, temos uma vertente judaica, temos uma vertente cristã e ainda temos uma vertente pagã, que parece que ganha muito espaço dentro do cristianismo, e temos aqui um debate dentro do seio dos cristãos em relação ao consenso da celebração desta data, assim como questões celebracionais desta data. Mas, para nós entendermos isto, porque nós estamos a trazer aqui o tema, a Páscoa e a Bíblia, nós temos o conhecimento sobre estas coisas, podemos ainda entrar, com certeza que os nossos convidados aqui têm muitos subsídios para compartilhar em relação a estes aspectos. Nós queremos levar isto na vertente bíblica e queremos entender o que é que Deus diz, porque o verbo é sobre isto, é sobre entendermos o que é que Deus diz sobre o assunto e a partir daí nós traçamos bases para a nossa edificação cristã. Pastor Shauki, o que é a Páscoa? Primeiro, como já me pronunciei, saudando e agradecendo a oportunidade, temos 4 vertentes. A vertente pagã, a vertente que é considerada dos cristãos, mas que as águas se dividem também. Okay. Porque quando nós estamos a falar do conselho das igrejas, no contexto ecumênico, existem igrejas que são representadas dentro desse conselho, mas existem outras que não se sentem representadas. É verdade. Estamos a ter também o conceito que é católico romano sobre a Páscoa. E temos o conceito judaico, que esse já se alinha com a Bíblia, que é aquilo que nós lemos no livro de Êxodo capítulo 12, quando pela primeira vez Deus orienta o povo de Israel para uma celebração, que é a celebração da Páscoa. O versículo 14 da mesmo capítulo que nós lemos, nós vemos aqui que Deus diz: este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Esta palavra do versículo 14 mostra que Deus deu uma ordem, uma ordenança para a celebração deste episódio que aconteceu. O que é a Páscoa? A definição da palavra Páscoa, que é em hebreu que os ingleses vão chamar de Passover, que é passar por ou passar além, é exatamente isso. Os pagãos celebravam a passagem de uma estação de tempo para outra. Tá certo. Um minuto, só vou pedir a minha realização para trocar. É Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, 14 é o versículo. Êxodo 12, 2 pontos, versículo 14. Portanto, como dizia, os pagãos também celebravam muito antes de Israel, que era a passagem de uma estação de tempo para outra. E celebravam os deuses da fertilidade. Daí que vem os símbolos da Páscoa, que inclui os ovos, porque eles celebravam esta deusa austera ou astera, que depois os cristãos, se nós formos a ver a palavra Páscoa em inglês, eles já estão a conota a palavra desta deusa, que é Easter. Mas os pagãos, isso foi levado na Europa, estamos a falar da Alemanha, que são a representação dos pagãos nesse contexto. Então a Páscoa realmente significa passar, ou passagem ou passar por. Na Bíblia era a passagem da morte que não entrou nas casas dos filhos de Israel, por causa desta recomendação que Deus disse: vocês vão matar o animal, nós já lemos, e vão levar o sangue desse animal, vão aspargir nos pilares e nas portas, e na noite em que a morte iria visitar Egito, quando passar por estas casas, vocês estarão dentro das vossas casas, comendo esta carne assada, pão sem fermento, e a morte, ao ver o sangue, não iria entrar. Então essa era a recomendação. É isto que eles iriam celebrar, que a morte passou, mas a morte não entrou. E também a sua passagem da escravatura para a liberdade, porque aqui é onde Deus vai tirar o seu povo do Egito para a terra que havia prometido. Então, quando Israel celebra esta data, ele tem duas coisas em mente. A primeira é o escape.
que a morte não entrou nas nossas casas. E a segunda coisa é que nós saímos também, saímos da escravatura para a liberdade. Ok. O povo judeu tem essas duas coisas em consideração na celebração da Páscoa. Certo. Então, isto é o que é bíblico para o povo judeu. Em relação às festividades todas que o povo judeu tem e o cristianismo, eu penso que vamos falar um pouco sobre isso aí. Eu vou poder me pronunciar mais adiante. Obrigado. Muito bem. Pastor Salvador, mais algum input em relação a isto da Páscoa? O que é a Páscoa? Os seus desdobramentos de acordo com as Sagradas Escrituras? De tudo quanto o nosso amado pastor Shaok acabou de dizer, não precisamos repetir, Certo. porque o que biblicamente é interpretado. Somente acrescentar que nesse poupar é o mesmo que passar por cima. A Páscoa, se queremos traduzir literalmente do texto, será passar por cima ou poupar. Certo. Agora, temos que entender que há simbolismos Sim, sim. que a Bíblia sempre usou. Simbolismos esses que não começam com a Páscoa. Porque depois do dilúvio, Deus disse, olha, eu não vou voltar a matar os seres humanos com o dilúvio. E colocou o arco-íris. O arco-íris não para a chuva, mas simplesmente é ser um memorial, uma lembrança de que Deus já mandou uma vez um dilúvio e agora está disposto a não mandar mais. Então, Páscoa estava dizendo, olha, eu estou disposto a poupar os vossos filhos, vocês que vão obedecer o que vou mandar sobre esta Páscoa. Mas também não vou poupar os que não terão esse sinal. Depois disso, podemos ver a travessia do povo para a Terra Prometida. Certo. A ordem de Deus para Josué é: apanhem pedras, amontoem no meio do rio, e outras amontoem fora do rio. E quando as futuras gerações perguntarem que montanha de pedras é esta, servirá de memorial. Vamos dizer, olha, é que quando saímos do Egito, os nossos pais atravessaram em seco o Jordão. O Senhor foi conosco e nos deu esta terra que emana leite e mel. Certo. Era um memorial ou um mecanismo de fazer com que as futuras gerações pudessem ter conhecimento e se fossem introduzidos e também incutidos à realidade do passado para se colocar no seu presente. Então a Páscoa tem esta prerrogativa, não somente para o livramento no Egito, mas que servia de sinal de orientação e de informação do que Deus havia feito no passado, que servia também no presente e ia continuar para o futuro. E aí encontramos de novo a ceia. Estamos a saltar muitos memoriais. Jesus, na noite da Páscoa, introduz a ceia como um memorial de uma lembrança. Por que introduz isso? Porque ele estava trazendo uma nova aliança, que é a continuidade da antiga, não a remoção, a continuidade. Não podemos falar da Páscoa fora do conceito judaico, porque a Páscoa foi dada aos judeus. Ok. Agora, as filosofias tantas que antes disso celebrou-se, depois disso se celebra, se discute, é questão opcional e convencional. Porque na realidade os dias todos pertencem ao Deus que os criou. Os seres humanos também. Logo, todos os dias pertencem ao Senhor. Se celebra-se um dia de Guazamutim naquele dia e calha enquanto os cristãos têm a cerimônia naquele dia, não vamos alterar a cerimônia cristã porque coincide com o Guazamutim. Porque antes do Guazamutim, o dono daquele dia é o Deus Criador. Não estamos a celebrar por causa do, mas estamos a celebrar para. Então, se há uma coincidência cultural histórica do que se celebrava, como o nosso amado pastor acabou de dizer, o Deus da fertilidade era celebrado como uma mudança de uma estação para outra e a volta da vida. Porque depois da neve, volta a vida. Porque a neve quase cobre tudo. Então, era essa teoria de que, olha, a vida voltou à existência. Daí apareceram vários simbolismos para simbolizar isso. Tirando isso, podemos dizer que
não podemos celebrar a Páscoa fora do conceito judaico, e o cristianismo herda isso porque o evento da sua salvação com relação a Cristo Jesus foi realizado num tempo que era celebrado a Páscoa. Daí que não há como olharmos para o cristianismo fora desse conceito pascal. Eu posso dizer Ok, eu vou pegar aqui algumas palavras que o pastor Salvador mencionou e vou endereçar aqui uma questão. O pastor Salvador disse que não podemos celebrar a Páscoa fora do contexto judaico. E falou-se aqui de alguns simbolismos. Na verdade, a Bíblia menciona sobre alguns aspectos cerimoniais desta festa. Temos a questão, por exemplo, do próprio cordeiro que é imolado. Temos a questão do pão sem fermento. Deus especifica esta questão do pão sem fermento. Aliás, na questão do cordeiro, temos a aspersão do sangue pelos umbrais da casa. Estes símbolos da Páscoa, o que eles significam? Gostaria de uma explicação, antes de entrar para uma outra questão que eu tenho ainda de insistência, mas eu gostaria de uma explicação até para os nossos telespectadores que não estão assim muito familiarizados com as Sagradas Escrituras. Exatamente. Nós, quando olhamos para o que Deus, para a simbologia, aquilo que era uma amostra do que viria a acontecer. Se nós olharmos para os símbolos, por exemplo, a questão do cordeiro. O cordeiro simboliza Jesus Cristo. O livro de João, capítulo 1, versículo 29, João vê Jesus e diz que eis ali o cordeiro de Deus que tira o pecado. A outra questão sobre o cordeiro é que tinha que ser um cordeiro saudável, sem mácula. A mácula ou o defeito do animal simboliza o pecado. Portanto, o cordeiro Jesus Cristo também é o homem sem pecado. Então, essas simbologias mostram aquilo que viria a ser ou iria acontecer no futuro. Mas elas não são fator determinante das celebrações. Certo. Porque elas são uma amostra do que viria a acontecer. Esta amostra de Israel saindo do Egito é a amostra da saída de toda a humanidade do pecado ou das trevas para a sua maravilhosa luz, para a luz que Deus preparou. É o resgate de Deus através da morte de Jesus, que é o animal que é morto. O animal morto simboliza Jesus Cristo morrendo pelos nossos pecados. Certo. Portanto, no lugar de morrer um primogênito dentro da nossa casa, dentro da família israelita, dentro dos hebreus, Deus encontra o escape, que mora um animal, mas sem mácula. No lugar de eu morrer, no lugar de todos nós pagarmos pelos nossos pecados, há um homem que tomou o nosso lugar. Seu nome chama-se Jesus Cristo. Não, os símbolos podemos ir interpretando. Certo. Existe aquilo que o pastor Salvador falou, que a simbologia serve também para marcar momentos apocalípticos. O que é um momento apocalíptico? É um momento que divide as águas. Sempre que olharem para essas pedras amontoadas, lembrem-se, isso aí é o momento que separa o antes de nós passarmos e o depois de passarmos para a terra que Deus nos prometeu. Sempre que celebrarem, sempre que comerem este pão, sempre que beberem deste sangue, façam isso em memória de mim. Agora, quando estamos a falar que não pode haver uma celebração da Páscoa sem olhar para as festividades judaicas, aqui nós vamos encontrar também mais um divisor de águas em termos da discussão. Primeiro, porque é sabido que a aliança de Deus com Israel já não vem a ser a mesma aliança de Deus com toda a humanidade, incluindo o próprio Israel. A aliança de Deus com toda a humanidade, ela está centrada na pessoa de Jesus Cristo. Apesar de que Jesus participou de várias festividades judaicas. E tem uma explicação. Primeiro, não podemos esquecer que Jesus era judeu. Certo. E da família judaica. E mesmo quando tinha 12 anos, Jesus é levado para participar de uma festa.
ele participou de várias festas. Outras festas que aconteceram, a festa maior que aconteceu depois da morte de Jesus, que é o dia da festa dos Pentecostes, que foi o mesmo dia que Deus decidiu derramar o seu Espírito sobre a igreja. Também tem uma simbologia, porque a festa do Pentecoste, ela é a festa da colheita. E se nós olharmos o dia de Pentecostes, é o dia da maior colheita da salvação, que Pedro pregou e mais de 3.000 pessoas se converteram. Essa é que é a colheita. Mas não quer dizer que nós celebramos o Pentecoste. Nós celebramos não celebramos o Pentecoste no mesmo conceito que o judeu. Certo. Nós celebramos o Pentecoste da colheita, da salvação, do cumprimento da palavra de Deus para a salvação de almas, para a pregação do Evangelho. Essa palavra de colheita, porque isso é que é o plano de Deus, que as pessoas venham ao conhecimento da verdade. Então, com isso dito, existem festividades judaicas que foram importadas para o cristianismo, pelo fato de que o cristianismo nasce com uma ligação forte com o judaísmo, mas não são fatores determinantes, não condicionam o relacionamento Deus-homem, estas festividades, apesar delas nos mostrar, isto que aconteceu, afinal era para dar nisto que estamos a viver hoje. Esta passagem da morte e não entrar nas casas era para dar neste livramento que nós temos hoje, em que Cristo morreu no nosso lugar. O sangue de Cristo nos marca como a propriedade de Deus, e que a morte eterna jamais entrará na nossa vida. Isso é a interpretação deste sinal do Êxodo capítulo 12 para com a igreja na atualidade. Claro que não tem como seguir o cristianismo sem olhar Israel, porque Israel é a igreja no contexto da antiga aliança, é o espelho da igreja no contexto da antiga aliança. Mas a igreja atual, ela não está ancorada nas festividades da antiga aliança, mas nas ordenanças dadas pelo próprio Jesus. Eu vou baralhar tudo, Dr. Maloa, dizendo que a igreja não tem nenhuma obrigação de fazer as festas dos judeus. Tanto que existem muitas outras coisas que eram ordenanças para os judeus, que a igreja não tinha obrigação. Eu vou pedir para fazer uma pausa mesmo aí, porque eu ia lançar uma questão sobre isso, e como já vi que estás a entrar para este fio de pensamento, vamos sair para um pequeno intervalo e depois voltamos para a existência e continuidade do seu ponto de vista. Caro telespectador, estamos a falar sobre a Páscoa e a Bíblia. Nós sabemos que a Páscoa é interpretada de várias maneiras por várias pessoas, mas nós não queremos aqui trazer aquilo que são conceitos humanos. Nós queremos trazer o conceito bíblico, até mesmo para não entrar em tradições, e a Bíblia diz que tudo aquilo que é tradição é adoração vã. Fica aí conosco, não saia daí. Este é o programa O Verbo. Até agora, até já, depois do intervalo. Mega TV. Voltamos já. A Fleetrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Fleetrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. Mega Tardes. De segunda a sexta levamos até si tudo que é novidade. É quando me cruzo com Pedrão, deixei a tequila no balcão. Um programa que marca as suas tardes com convidados em estúdio. É quando me cruzo com cultura, moda, música, gastronomia, viagens e muito mais. Resumindo, tudo que é atualidade. Liga-te! Mega Tardes, na Mega TV.
Easy Host Moçambique é uma empresa moçambicana de tecnologias de comunicação e informação vocacionada no desenho de websites, registro de domínios, hospedagem de páginas web, desenvolvimento de sistemas e aplicativos mobile. Vendemos e instalamos sistemas de telefonia digital, IP e VoIP. Garanta já a sua presença online. Empresa que é empresa, tem página web, e-mail corporativo e você não vai perder esta grande oportunidade. Ligue já 85282800. E-mail suporte@easyhost.co.mv. Easy precisa construir, remodelar ou requalificar a sua residência ou escritório? Contate a empresa Obras Express Construções e Serviços. Prestamos serviços de arquitetura geral, projetos de construção, construção civil, aluguer de material de construção, aluguer de sanitários móveis, pré-construção ou megaprojetos, fiscalização e auditoria de obras, acabamentos em gamazine, gesso e muito mais. Estamos em Maputo, Xai-Xai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Obras Express, construções e serviços. Rápido. Mega TV. Estamos de volta. Caro telespectador, seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo. Sou JC Maló e com certeza que você vai ficar aí conosco para debatermos sobre o programa que estamos aqui hoje a desenvolver, a Páscoa e a Bíblia. A Bíblia diz, pastor Saúl, no livro de Coríntios 5, Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 6, ele diz assim: o orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Nós conseguimos observar aqui que no Novo Testamento há uma abordagem diferente da Páscoa, em detrimento daquilo que era a celebração da Páscoa judaica. Esteve a dizer, acho que mesmo dissemos aqui no intervalo, que a igreja não tem nenhuma obrigação de celebrar a Páscoa. Eu gostaria que nos explicasse isso com um pouco mais de detalhe. A Páscoa celebrada pela igreja, ela está assente na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Ela não tem uma ligação direta com a antiga aliança. Ela tem uma ligação direta com a nova aliança. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Quando nós estamos a falar o sentido da Páscoa, Cristo é que é a nossa Páscoa. Cristo é que é a nossa Páscoa. Nós celebramos a morte e a ressurreição da pessoa de Jesus. Os símbolos que nós temos do judaísmo e as festividades que os judeus sempre tiveram, orientados pelos profetas, orientados pela lei, elas de facto, como diz o apóstolo Paulo, foram um espelho daquilo que viria a acontecer. Portanto, certo, para a igreja, a Páscoa ela já não vem para uma data específica, certo, excepto para um evento específico que aconteceu quando Jesus morreu e ressuscitou. Daí que o cristão ele não celebra a Páscoa num determinado tempo, numa época específica. Ele celebra a Páscoa todos os dias, porque Cristo morreu, ressuscitou e esta salvação nos foi trazida através da sua morte e a sua ressurreição. Na verdade, professor, desculpa cortar aqui no versículo 8, ela diz assim, do 1 Coríntios capítulo 5, versículo 8, ela diz: por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Estava secundário isso que acabava de dizer. Está a falar de não de símbolos. Se você olhar o que o apóstolo Paulo está a falar, ele está a falar de uma dedicação, de uma entrega, de um comportamento, de uma transformação de vida. Se você quer olhar como é que nós celebramos a Páscoa, como é que é celebrada a Páscoa, nós celebramos a Páscoa através da obra redentora de Cristo. Quando ela se evidencia na nossa vida,
quando ela não se evidencia, nós podemos fazer festas anualmente, mas essas festas não vão nos levar à real adoração ao nosso Deus. A celebração da Páscoa do cristão, ela está ancorada com o fato de que há uma obra redentora de Jesus Cristo. O nosso Cordeiro é Jesus. O sangue é o sangue de Jesus. O pão é Jesus. Porque ele mesmo, na noite em que foi traído, ele fez uma simbologia daquilo que ele trouxe como uma ordenança que viria a ser feita pela igreja e que é um ato diário. Ele diz, o apóstolo Paulo, no capítulo 11, vai falar, quando fala da ceia, que façam isto todas as vezes que se reunirem, né? Eu passo para vocês aquilo que eu também recebi do Senhor, em que na noite em que foi traído, ele levou o pão, partiu o pão e ele deu o nome deste símbolo. Não era o pão físico que Jesus estava a se referir, mesmo usando o pão físico. Ele estava a se referir a ele mesmo, como quem iria ser entregue por nós. E diz, quando fala do cálice, fala do seu próprio sangue. Então a celebração da Páscoa, que é passar por o livramento, como disse o pastor Cuco, esse livramento nos leva para a cruz. Nós celebramos a obra redentora de Jesus, que Jesus morreu pelos nossos pecados, derramou seu sangue, marcou nossa vida com este sangue e no terceiro dia ele ressuscitou. São duas coisas que estão a acontecer. A primeira é Cristo, que é a nossa Páscoa, morreu e ressuscitou. A segunda, celebramos a nossa Páscoa. Qual é a Páscoa do cristão? Que é a sua saída da morte para a vida eterna. A minha salvação é Páscoa, é passagem da morte, da condenação eterna para a vida eterna. A minha salvação é Páscoa, porque é saída das trevas para a maravilhosa luz de Deus. A minha salvação é Páscoa, porque é também saída do reino das trevas para o reino de Deus, onde Jesus Cristo é que é o Senhor. Então, o cristão, ele não vai para esta festividade olhando para um animal específico. Ele não olha para um cordeiro ou um cabrito sem mácula. Ele olha para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus sem mácula. Se nós olharmos a morte de Jesus, vamos ver o julgamento de Jesus. Jesus foi julgado e nesse julgamento há algo profético por detrás do julgamento de Jesus. É que nem os religiosos encontraram a culpa nele. Então eles entregaram Jesus para ser julgado. Pilatos julgou Jesus e ele não encontrou culpa nenhuma. Então qualificou para ser o animal a ser sacrificado, que é o Cordeiro de Deus profetizado e até mesmo já nascido, João falou dele. Então, o Pilatos não viu culpa nele, Herodes não entendeu por que tinha que julgar-lo, devolveu para Pilatos, o Caifás não viu culpa nele, e ele depois disse que eu não vejo culpa nele. Então foi observado Jesus e não se achou nenhuma culpa nele. Jesus foi observado pela lei, foi observado também pelos homens e viu-se que não há nele nenhuma mancha, nenhuma culpa em Cristo Jesus. Tanto que o Pilatos arranja um substituto, chama o Barabás e diz: olha, como não encontro culpa nenhuma, por que não leve Barabás? E eles não preferiram Barabás, porque profeticamente não faria sentido termos um animal ou um homem que morreria por nós, que fosse um pecador. Então Cristo foi observado de todas as formas e não se achou culpa nem pecado, pelo que ele qualificou para morrer no nosso lugar. A Páscoa que nós celebramos não está ligado aos animais. A Páscoa que os judeus celebraram era um espelho daquilo que viria a acontecer com a pessoa de Jesus. Então nós não estamos
amarrados nas festividades antigas, estamos amarrados a uma festividade da nova aliança. Apesar de que as festividades antigas já nos deram uma imagem daquilo que veio a acontecer há mais de 2000 anos atrás. Esta imagem que as festividades antigas nos transmitem aqui na pessoa de Jesus, ela nos faz mais uma vez olharmos para tanto as promessas como as profecias e percebermos que tudo o que está escrito na Bíblia, tudo aquilo que Deus permitiu que fosse escrito, a letra ela é fiel, tanto que aconteceu apontando o que vinha a acontecer, o cumprimento das profecias. A morte de Jesus é o cumprimento de uma das grandes profecias sobre o livramento da humanidade e a manifestação do amor de Deus para resgatar a humanidade. Com isso dito, não estou a celebrar o animal, no entanto que tal, eu estou a celebrar Cristo que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E estou a celebrar a minha salvação. Eu saí da morte para a vida através da pessoa de Jesus Cristo. Em que data eu faço isso? Todos os dias. A partir do momento que eu aceito Jesus Cristo, aí eu estou a aceitar a Páscoa de Deus na minha vida. Estou a aceitar Cristo como meu Salvador e estou a dizer que aceito e comungo desta festa que é diária. Não é só em abril ou em março, mas é diária. Então a festa do cristão deve ser contínua, permanente e constante, diria isso. Obrigado. Maravilha. Pastor Salvador, concorda com o pastor Shaul? Se não, qual é o seu posicionamento? Se sim, deve haver um dia para celebrar a Páscoa ou são todos os dias? A questão não é concordar ou discordar, porque a verdade bíblica não se concorda nem se discorda, porque é questão de fé. Na verdade, de tudo quanto ele falou acerca do que é a Páscoa, mesmo olhando a razão de Israel ter que celebrar a Páscoa, é que foram poupados. Era um memorial para lembrar que foram poupados. E no nosso caso, podemos olhar que as festividades judaicas, como o pastor Shaul falou, apontavam para Jesus. O que quer dizer isso? Vamos imaginar, doutor, que nós estamos indo para Inhambane. Certo. Pela estrada. Encontramos os sinais de trânsito que nos ajudam a caminhar melhor para chegar ao destino. Imaginemos que encontramos uma chapa de descrição que diz que Inhambane ou Machixe, 400 km. Aquela chapa não é Machixe. Está informando que se seguir aquela estrada fielmente, chegará a um sítio chamado Machixe. E continuamos na estrada e encontramos uma outra que vai dizer que Machixe 100 km. Também aquela chapa não é Machixe. Certo. No meio dessas chapas encontramos outras vilas que nos fazem entender que no percurso entre Maputo e Machixe tem isto e isto que vai acontecendo. São as cerimônias que aconteciam no tempo judaico apontando para Cristo. Várias realizações. E finalmente encontramos uma chapa que está dizendo bem-vindo a Machixe. A pergunta que a gente pode colocar é: será que voltaremos todos os dias para aquela primeira chapa que disse que Machixe 400 km? E também caminharemos ir buscar aquela chapa que disse que Machixe 100 km para fazer entender que nós estamos em Machixe? A verdade é que não. Aqueles dísticos todos serviram de um mecanismo para nos fazer caminhar até chegarmos em Machixe. Olhando para Hebreus 7, versículo 21 a 28, Hebreus 7, 21 a 28, encontramos o que o pastor Shaul acabou de dizer, a razão pela qual Cristo é tido como digno.
por que ele é achado que é sem mancha e sem mácula? Quando olhamos o caminho para a crucificação, até podemos pensar que, na verdade, era um sofrimento. Ser julgado aqui, tentando lhe culpar e não achando culpa, indo em outro lugar, tentando dar culpa, não achando culpa. Parece uma confusão. Mas a verdade é que, se Jesus é o cordeiro que era apontado nas cerimônias judaicas, e devia ser ele, não tinha como ser aceito sem passar por essa avaliação de aprovação. E quando todos disseram que sim, não há culpa dele, terminaram dizendo assim: a quem quereis que eu mate? O nosso amado pastor Chaco disse muito bem. Seria caricato escolher um pecador para salvar pecadores. Logo, segundo a lei de Deus, não seria aceito. Pastor Rocco, deixa-me só fazer aqui uma insistência. Em realização, vocês estão aí, conseguem me ouvir? Certo. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele deu o último brado e disse: está consumado. A celebração da Páscoa era que às 3 horas, pelo culto judaico, às 3 horas o sumo sacerdote entrava no templo e ele ia ao lugar santo dos santos, no lugar santíssimo, e ele fazia a expiação dos pecados por toda a comunidade, no caso concreto a comunidade judaica. E naquele dia em que Jesus Cristo foi crucificado, ele deu o seu bramido e disse: está consumado. Aconteceu que o Espírito sai dele, há um rasgar da terra, um tremor de terra, há um eclipse, a terra se escurece. E a Bíblia diz que naquele exato momento a cortina rasga-se. Portanto, há duas coisas, dois simbolismos que acontecem ali. Primeiro, Jesus Cristo diz: está consumado. Segundo, a cortina rasga-se. E nós sabemos que o rasgar da cortina é simbologia de que a partir daquele momento já podia se passar para o lugar santo dos santos. Não havia esta separação entre o povo judeu e os gentios. Portanto, há uma expiação por pecado de toda a humanidade. Aquele cordeiro que era imolado na Páscoa judaica era a simbologia dos judeus, do perdão dos pecados dos judeus, mas Jesus, ele faz a expiação do pecado para toda a humanidade. A questão de fundo que é colocada aqui é a Páscoa, da maneira como é celebrada hoje, ela simboliza, ou melhor, ela tem esta simbologia cristã. Há um respaldo bíblico no Novo Testamento para que as igrejas celebrem a Páscoa, ou há uma maneira diferente daquela que é celebrada, que nós não estamos aqui a observar cuidadosamente? Ou querendo fazer esta pergunta de uma outra maneira: a Páscoa é celebrada especificamente naquele dia, porque isto aconteceu num dia específico, devidamente localizado pelos judeus, ou a Páscoa é celebrada, no caso concreto dos cristãos, todos os dias, como disse o pastor Shaul? Obrigado pela insistência. Precisamos entender que Hebreus 10 dá um esclarecimento de como Jesus foi entregue por nós. A Bíblia diz que foi entregue uma vez pelos nossos pecados. Certo. Oferecendo uma única oblação, isto é, um único sacrifício pelo pecado. Certo. E essa entrega uma única vez, segundo a descrição bíblica, é que tem uma validade para credenciar a todas as pessoas que, através de Cristo, se chegam a Deus. O que quer dizer que, quando ele diz que está consumado, se fôssemos a discorrer aquelas acusações que ele tinha com os judeus, segundo o ensino que ele estava trazendo da nova aliança,
ele disse que ele vinha cumprir tudo quanto acerca dele estava escrito. Tanto na lei, nos profetas, assim como nos salmos. O que quer dizer que tudo que apontava para ele teria nele o cumprimento. E quando o pastor Shaul estava falando do simbolismo entre os objetos de Páscoa no tempo dos judeus, o cordeiro apontava para Cristo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o pão, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Tudo que está ali apontava para ele. Apontando para ele, sendo ele a nossa Páscoa, logo deixa de ser um evento específico num dia específico. Certo. Mas se a gente perguntar quando que nós celebramos a independência de Moçambique, todos os dias que sabemos que nós estamos colonizados, estamos a celebrar nossa independência. Se podemos estar aqui a falar neste debate, é que temos possibilidade porque somos um país independente, com liberdade de expressão. Se puderam marcar uma audiência para visitar o chefe do Estado da nossa nação, eu vos recebeu. Significa que estamos a gozar da nossa independência. Mas se alguém perguntar quando é que aconteceu o sinal, o marco da nossa independência, então vamos ter que recorrer ao dia 25 de junho, que é o marco que se discursou que Moçambique entra em independência. Não quer dizer que temos que voltar todos os dias para o dia 25 ou esperar o dia 25 para nos sentirmos independentes. Ok. Não, o dia 25 é o simbolismo da nossa nação com relação à nossa independência. Ok. Celebramos o Dia da Mulher Moçambicana há pouco. Muito bem. É simbolismo da representação da mulher moçambicana. Então, o simbolismo não transporta dentro de si o objeto, mas simplesmente a informação que nós precisamos. Então, a Páscoa cristã, Cristo como nossa Páscoa, não tem uma data específica. Cada dia que estou dizendo eu sou um salvo, sou um poupado. Sou poupado porque Cristo foi entregue por mim. Eu aceito isto, estou celebrando a Páscoa do Senhor. Quando estamos a participar na ceia do Senhor, nos lembramos também da sua morte e ressurreição, que é uma morte de substituição, uma morte em nosso lugar. Celebramos a Páscoa. Em outras palavras, não temos uma necessidade de ter uma data somente específica do ano para celebrar a Páscoa, enquanto Cristo for a nossa Páscoa, o nosso instrumento que nos dá a poupança para a salvação. Então significa que todos os dias que nós celebramos a nossa salvação, estamos em Páscoa. Não dependemos de um dia específico no calendário judaico. Certo. Mas como eu disse, o marco, quando se diz quando isso aconteceu, quando que deu o grado Jesus a dizer está consumado, temos que recorrer àquela festividade judaica da Páscoa. Mas não estamos indo lá buscar, digamos, a credibilidade da nossa posição. Estamos a buscar a origem histórica de onde começou esta celebração de Cristo ser a nossa Páscoa. Muito bem, percebi o ponto que coloca. Pastor, traz aqui uma questão de simbolismo. Pastor Shauk, o que é que acha sobre esta questão de marcos, simbolismos judaicos transferidos para o cristianismo? Elas têm um respaldo bíblico, nós podemos adotá-los? Ou é uma questão mesmo de marco, como foi dito aqui, uma placa que diz que vamos ao sítio X não significa necessariamente que estamos no sítio Y? Justamente essa parte de olharmos para a morte de Jesus. O Hebreus 10, ele diz que esses acontecimentos serviram como espelho, como o Dr. Hugo estava aqui a mencionar o capítulo 10 do livro de Hebreus. Certo. Então, no capítulo 10 do livro de Hebreus diz que a letra traz apenas uma sombra. Versículo 1. Ok. Perdão. Traz uma sombra dos benefícios que hão de vir e não a sua realidade. Por isso, ele nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos anos após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. O versículo 2 disse: se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos. Então, se pudesse trazer, iriam ser feitos para trazer a realidade. Certo. O que acontece é que a morte de Jesus
trouxe-nos uma nova aliança. Aconteceu. Jesus disse: está consumado. As festas que eram feitas já deixam de ter o seu impacto porque tinham um objetivo. Nesta festa da Páscoa em particular, era mesmo um símbolo do livramento. O livramento já não passa de ser um símbolo, passa da simbologia para uma realidade. Sim. É justamente por causa disso que ele disse: está consumado, e o véu se rasgou. Já não há necessidade de nenhum sumo sacerdote anualmente entrar no lugar santíssimo para fazer a expiação do pecado. Certo. Porque nós temos um sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque, que entrou uma e única vez, não no templo feito pelos homens, mas no santuário de Deus, para fazer a expiação dos pecados de uma vez, eternamente. Então, com isso dito, nós, quando celebramos a Páscoa, celebramos, como eu disse, a nossa saída e também a passagem de Jesus da morte para a vida. Certo. E isso não é feito se nós temos que ter uma data específica. Nós temos que ir à Bíblia para encontrar qual seria a data. Israel celebrava numa data específica. E até hoje ainda celebra numa data específica. Se calhar até pegando este ponto, a celebração é no dia 15 de Nissan, de acordo a Êxodos, como nós lemos. Sim. E dia 15 de Nissan, de acordo ao calendário judaico, calha numa quinta-feira. No nosso calendário. Sim. Portanto, nós estamos desassociados do calendário judaico. Os judeus celebram num dia e os cristãos celebram num outro dia diferente da dos judeus. E em épocas diferentes. As épocas, elas por vezes coincidem. Alguns anos elas coincidem, mas em muitos outros anos não coincidem, porque mesmo naquela época da passagem do inverno para a primavera. Então, há aí uma coincidência de datas, mas eu vejo isso mesmo como uma mera coincidência. Podia ter sido em qualquer outro momento, mas não há, vamos dizer, consenso em relação a esta data, se olharmos para a maneira como os judeus celebram. Então, terminando o que realmente estava o meu pensamento e conciliando com o que o pastor Salvador está a falar, é preciso desconectar a mente do cristão, trazer um entendimento da simbologia, certo, ele desconectar das festividades, no entanto que condicionando a celebração da morte e ressurreição de Jesus, e conectar a nossa mente, focar no Cristo como sendo a nossa Páscoa. Certo. E esta celebração, como ele falou, quando passa essa ilustração dos quilômetros, podemos dizer, olha, passamos às 15 horas na Vila X e era 15 horas quando apontava que é 400 quilômetros. Só que nós agora não temos como voltar para trás. Nós temos que olhar daqui para frente. Okay. Já não há necessidade desta festividade ser celebrada no mesmo contexto que os hebreus celebram, os pagãos celebram. Primeiro, o véu se rasgou. Segundo, Jesus veio anular mesmo esta festividade. Tanto que quando ele fala de algo para ser feito continuamente, ele dá uma ordenança. A ordenança que você encontra na Bíblia, na Nova Aliança, uma das ordenanças que tem a ver com este tipo de festividade é a Santa Ceia. Porque é a única ordenança onde Jesus vai falar é memória de mim. Certo. Portanto, a morte de Jesus, ela abre um novo paradigma de celebração. Tem que ser constante, contínuo e permanente, porque o sangue de Jesus e a sua morte, ele fez uma expiação eterna. O que é isso de fazer uma expiação eterna? Significa que não vai fazer mais. Ele fez uma única vez para todo sempre, com o impacto, certo, mesmo impacto de há mais de 2000 anos atrás, continua
O sangue de Jesus e a morte de Jesus continuam com o mesmo impacto como se fosse agora. Nós não temos que procurar gatilhos ou guinchos que vão nos fazer voltar a 2000 anos atrás. Nós estamos a viver há 2000 anos atrás nesta questão da morte, da redenção. O poder da redenção é ato contínuo, constante, permanente. Certo. Isso é o que o cristão deve ter em consideração. Muito bem. Quando é que Jesus morreu há 2000 anos atrás e o impacto da sua morte continua sendo o mesmo até hoje. Agora, se nós olharmos para uma vez por ano, lembrar uma vez por ano, então nós estaremos a fazer a mesma, estaremos na mesma maneira de celebrar como os hebreus celebravam. O que eu estou a defender é que a celebração ela já não está ancorada a uma data específica. Ok. Sabe? É como a ceia. Okay. Ela já não está dentro de uma data específica. É para todos os dias. Nós todos os dias temos que cear, temos que comer o pão, temos que beber o vinho, temos que fazer em memória dele todos os dias. Agora, a religiosidade veio nos colocar balizas das celebrações e trouxe a maneira como os judeus fizeram essas festividades, esta e várias outras, e isso foi penetrando dentro do corpo de Cristo, de tal maneira que há cristãos que só se lembram da morte, da ressurreição de Jesus, quando chega o dia que foi colocado no calendário, que é a Sexta-feira Santa e a Páscoa, que é o domingo da sua ressurreição. Então eu queria empurrar meu pensamento, olha, a igreja não precisa de estar amarrada para um dia específico, certo. Porque houve um dia específico que anulou a rotina de uma vez por ano. Primeiro, o véu se rasgou, tanto que nem o judeu precisaria de entrar mais para fazer a expiação do pecado e fazer esta festa. Não, já não há essa necessidade. A outra questão, o judeu já não tem templo agora também. Já não tem. Há outra questão muito importante para perceber em relação por que Jesus aboliu isso, é que já a era sacerdotal acabou com Jesus. Nós somos o sacerdócio real. Já não há um homem específico para entrar num lugar específico e resolver os meus assuntos. Certo. Não, você resolve diretamente. Eu estava a falar ontem que é tempo das pessoas perceberem a acessibilidade que Jesus trouxe em relação a homem e Deus. Certo. A acessibilidade. Jesus criou, fez com que Deus se tornasse um Deus acessível. Já não há um pano que nos separa, ou esperar pelo padre ou por quem. 2, a disponibilidade de Deus em poder receber este sacrifício em toda hora. Qual é o sacrifício que você apresenta todos os dias? É a morte de Jesus na cruz. Quem pode fazer isso? Existe um sacerdote? Não. Ele mesmo é que é o sacerdote. Ele mesmo é que apresentou seu próprio sangue. Ele mesmo é que fez a expiação do pecado. E a Bíblia diz que Ele está à destra do Pai intercedendo por nós. Se você quer celebrar a Páscoa, no contexto do Novo Testamento, celebra de segunda a domingo. Todos os dias é Páscoa. Todos os dias é livramento. Todos os dias você entra na presença. Você não espera a entrada da presença de Deus daqui a 12 meses. Todos os dias da vida Ele está disponível e acessível. Certo. Contudo, a religiosidade veio impor as festividades. Aquilo que eu estava a falar é uma analogia, certo, que eu compreendo do ponto de vista humano, de que estamos independentes todos os dias. Mas eu celebro a minha independência todos os dias. Cada vez que um tirano se levanta aí, nós cantamos o hino nacional do nosso país todos os dias. Sempre que as crianças vão à escola, todos os dias, nós temos que ter em mente que somos um país soberano. É essa consciência que o cristão precisa ter. Quando é que você celebra a sua independência? Não, o auge da celebração da independência. Está aí um colono aí a escravizar pessoas nas empresas. Estamos a ver pessoas que não têm a consciência de que ele é um indivíduo independente e soberano. Estamos a ver um país agora que está
vou dar um exemplo de agora que temos o coronavírus. Eu estou mesmo triste com países que vão importar sofrimento dos outros países e acreditar que isso tem que ser conosco aqui. Não funciona assim. Primeiro, nós somos um país soberano. Eu gostei da Nigéria. Deus abençoe os nigerianos. Não que eles rejeitaram a ajuda Da China. Da China. Eles disseram, não, nós com o nosso dinheiro vamos comprar o que deve ser comprado para evitar a colonização econômica. Muitos países, depois desta coronavírus e tudo mais, estarão amarrados em dívidas, em favores dos outros países. Claro. Isso mostra a fragilidade da independência e da soberania. Se Deus é teu Deus, se Deus te livrou, se Cristo já morreu, se Ele já ressuscitou, se Ele vive dentro de si todos os dias, você celebra esta independência. Não só se lembra de que é independente no final do ano, no dia 25 de junho. Não, eu sou independente hoje. E é essa independência que precisa ser vivida. O diabo sempre vai se aproveitar das pessoas porque as pessoas não têm conhecimento, estão à espera do dia 25 de dezembro para dizer que o menino Jesus nasceu. Não. Ele vive em nós, Ele está em nós e Ele está intercedendo. Quantas vezes Ele entra no santuário para fazer a expiação dos nossos pecados? Todos os dias. Todos os dias intercedendo por nós. Então, essa consciência, a igreja precisa de parar de fazer a inculturação religiosa, onde nós carregamos o que é religiosamente correto e como nós temos que celebrar Jesus Cristo todos os dias. Pastor Ruco, o que eu quis dizer. Se a Páscoa é o memorial da morte de Jesus, e a Santa Ceia? Não precisa responder agora esta pergunta. Vamos sair para um pequeno intervalo e quando voltarmos, caro telespectador, nós ainda estaremos entrando para estas questões ligadas à Páscoa à luz das Sagradas Escrituras. Fique conosco no programa O Verbo. Até já. Mega TV. Voltamos já. Casa do Extintor Limitada é uma empresa moçambicana vocacionada na venda, manutenção e prestação de serviços de sistemas contra incêndios. Vendemos extintores, placas de sinalização, sprinklers, material da EPI. Realizamos obras de sistemas de detecção de incêndio, sistemas de superação, formação e certificação. Casa do Extintor Limitada. A sua segurança não tem preço. Moçambique é belo. O bem-estar dos moçambicanos é uma das apostas do governo. A criação de melhores condições de vida e de segurança pública contribuem para a construção do Moçambique melhor. Eu sou Ivaldo Mandara e estarei consigo na Mega TV. Estamos a chegar. Mega TV. Deseja comprar ou alugar sanitários móveis para eventos, obras de construção, sites ou outros fins? Não perca a grande promoção de sanitários móveis por apenas 4.500 meticais dia, inclui taxa de transporte e limpeza por dia. Alugamos e vendemos sanitários móveis normais, semi-VIPs, VIPs e presidenciais, com total higiene e segurança. Faça já a sua marcação pelo telefone 84 28 28 700. Obras Express Toilet Rental. A sua higiene é nossa prioridade. Bem-vindo ao futuro. Bem-vindo a Mega. Marido, mulher espiritual, anjos, demônios, feitiçaria, salvação, céu, inferno, dilúvio, feitiçaria. Estes e muitos outros assuntos de debate caliente aqui no programa O Verbo, todas terças e quintas-feiras, às 17 horas, comigo, JC Maloa. Conto com a sua audiência. Até lá. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo, caro telespectador, ao programa O Verbo. O meu nome é JC Maloa e você sabe que está no programa mais profundo sobre as Sagradas Escrituras. Fica aí conosco
nesta última parte, vamos ler Lucas 22, versículo 19, ela diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é meu corpo, dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Eu consigo perceber aqui um padrão no Novo Testamento. Sempre que Deus pretendia com que alguma celebridade, alguma festa, algum acontecimento fosse cultual, Ele colocou especificamente nas Sagradas Escrituras que assim devia ser. Mas nós, quando lemos Mateus 15, versículo 6, nós encontramos Jesus Cristo, mesmo Cristo, dizendo, eu vou ler aqui, eu vou começar do versículo 5 para contextualizar, Mateus 15, versículo 5. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a orar ao seu pai, e dessa forma, assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Então nós encontramos aqui um contexto em que Jesus Cristo especificamente diz que qualquer coisa que é colocado dentro da celebração bíblica, isto é, tradição, que não tenha um respaldo, ele coloca aqui como algo vão. Isso nós lemos aqui no versículo 9, ele diz: em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Esta escritura, ela me preocupa muito quando eu olho para o contexto da igreja e consigo notar que há muita coisa que a igreja ela traz para o seu contexto que não tem um respaldo bíblico. Quando a gente olha para as Sagradas Escrituras e tentamos procurar ali onde ou por que nós estamos a fazer isso de acordo à Bíblia, nós não encontramos resposta. É o Natal, por exemplo, a celebração do Natal. Quando a gente vai para a Bíblia e procura saber por que a gente está a celebrar aquilo, nós não encontramos respaldo bíblico. Não encontramos respaldo bíblico. Por exemplo, algumas congregações elas vão celebrar esta coisa de Páscoa no contexto católico romano. Porque a data que nós vamos celebrar a Páscoa, ela é uma data convencionada por Constantino, debatida ainda no seio de questão, não há um consenso em relação a isto. E é esta mesma data do contexto do catolicismo romano que, por exemplo, as igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais, reformadas até, pegam nas mesmas e colocam como uma festividade. E eu fico aqui contrariado em relação à questão da congruência. Onde é que está a coerência nisto? Por isso é que a pergunta que eu fiz antes de sairmos para o intervalo é se a Páscoa de fato é este memorial a Jesus e a Santa Ceia, que realmente é algo que Jesus Cristo coloca nas Sagradas Escrituras como algo que deve ser feito em memória dele. Anulamos isso em contexto de uma, juntamos as duas. Como é que funciona, Pastor Ruco? Obrigado. Voltando para a Páscoa judaica, era um memorial que falava do passado. Certo. O que aconteceu. E as novas gerações deviam ser incutidas como Deus livrou e guiou o seu povo até o lugar onde estava. Certo. Era uma necessidade histórica de informação. Certo. Quem somos nós? De onde que viemos? Quando chega esta passagem de ponte, Deus não podia fazer um outro evento, porque apontava para ele, que era celebrado naquele evento. Não é uma casualidade, é uma programação de Deus. Okay. A mesma coisa que algo que ele citou rapidamente sobre Pentecoste, festa das primícias, festa da colheita. Depois de Jesus ir embora, o primeiro dia de pregação para a salvação foi naquele evento de Pentecostes, que era celebrado o primeiro fruto, a colheita do primeiro fruto. Coincidência? Não. Era simbolismo. Ainda temos necessidade de celebrar aquela data como aquela. Não, está dizendo que aquela data se cumpriu. Sim. Cada vez que salvamos almas, estamos no Pentecostes. Muito bem. Chegamos numa zona, salvamos almas, estamos no Pentecostes. Quando chega este evento da ceia, celebrado no meio da Páscoa, diz que depois de ceiar, isto é, depois de comer da Páscoa, ficou de pé e dá um novo marco. Não está muito claro quando lemos as duas passagens que o doutor acabou de ler, certo. Mas se formos a 1 Coríntios 11, 23 em diante, 1 Coríntios 11.
a igreja deve ou não celebrar a Páscoa como um dia de festa? Nós já falamos que não é errado celebrar o 25 de junho. Mas a nossa independência não reside no 25 de junho. Não precisamos do 25 de junho para nos sentirmos independentes. Certo. Mas nos lembramos de quando que fomos independentes. Se a gente quer saber quando que Jesus morreu em nosso lugar, vamos ter que recorrer no tempo da Páscoa. Certo. Quando? Agora, por que morreu por nós? Para nos livrar, temos de celebrar todos os dias. Não há uma necessidade específica de eu ter que esperar para me sentir em Páscoa uma vez por ano. Pastor, será que as igrejas têm noção disso ou só estão a celebrar como uma festa religiosa? O grande problema que nós temos são os preceitos. O que é um preceito? O preceito é o que nos conduz para cumprir a lei. Normalmente não é a lei. Certo. Mas é um agente facilitador para. Resumindo, Deus disse para Adão: desta árvore não comerás, porque se comeres morrerás. Quando a Bíblia descreve a conversa da serpente com a Eva acrescenta um pormenor: nem tocareis. Pastor... Mas por que não tocareis? A pergunta que Adão colocou diz: como que não podemos comer? Eu gosto muito da maneira como o pastor está a responder a minha questão. É que não está a dizer-me sim, mas também não está a dizer-me não. É que o sim e o não ajudam o nosso telespectador a entender os factos. Só deixa em polêmica. E nós não queremos deixar polêmica. Pastor Shauk, mas deixa eu terminar só essa questão. Eu volto para si. Eu quero fazer só uma triangulação, porque já estamos com muito pouco tempo. Eu não quero que devague muito. A igreja deve ou não celebrar a Páscoa no contexto em que tem celebrado? No contexto em que tem celebrado, eu ousaria dizer que melhor não celebrar. Porque se nós vamos olhar para a sombra e celebrar no contexto da sombra, então melhor não celebrar a Páscoa. Nós temos que celebrar a Páscoa no contexto em que Cristo morreu e ressuscitou. A Páscoa tem que ser algo que é vivido, não algo que é celebrado uma vez por ano. Certo, pastor Shauk. Pastor Ruco, tendo em conta esta resposta que ele deu e talvez aquilo que estava a dizer, eu vou lhe dar 45 segundos para fazer as considerações finais. E talvez dar assim, pode ser uma insistência em relação ao seu argumento à volta da pergunta que eu coloquei. Sim. Então, estou dizendo que o preceito para Adão era: se não tocar, não comerá. Deus não disse não tocar. Ele inventou não tocar para sua esposa, para evitar que se tocasse. Isso porque se tocasse era um perigo para se comer. A ceia é para os cristãos. A Páscoa não há no Novo Testamento nenhuma ordenança para se fazer. Por que fazemos? Eu disse, celebramos o 25 de junho não porque queremos nos sentir independentes, porque é um marco histórico que aponta para a nossa independência. Se perguntarmos quando é que Jesus morreu, voltamos ao evento da Páscoa. Mas não é para nos sentirmos salvos. A nossa salvação, segundo Jesus aqui, né, nesta passagem, da passagem para a ceia, é de todas as vezes que partimos desse pão, tomamos desse cálice, celebramos, ou lembramos da sua morte até que venha. Então, apontamos para o passado, o que aconteceu, e apontamos para o futuro que ele há de vir. Então, a ceia serve para essas duas coisas. Passado, a nossa salvação, e a nossa esperança da sua vinda para o futuro. Pastor Shauk, considerações finais, 45 segundos. Sentir-se independente e ser independente são duas coisas diferentes. O povo precisa de ser independente e viver a independência. Viver é cotidiano. A ideia de Deus na sua morte e ressurreição era que esta celebração fosse contínua, constante e permanente. Certo. Porque é o evento que marca, é um evento apocalíptico.
depois do primeiro Adão ter falhado, o segundo Adão veio e morreu na cruz e cumpriu-se uma das maiores profecias dada por Deus em Gênesis 3, versículo 15, quando ele disse que eu vou esmagar a cabeça da serpente. Então, eu penso que é preciso pararmos com a ideia de religiosidade em torno das celebrações e fazermos aquilo que é a recomendação bíblica. E a recomendação bíblica é justamente essa que nós lemos 1 Coríntios capítulo 11, de versículo 23 para frente, que é o que Jesus disse e o apóstolo Paulo veio a incentivar. A celebração da Páscoa tem que ser todos os dias. E quando nós lembramos apenas só naquele dia, enquanto nem somos livres, então essa celebração não passa de uma festividade que não terá impacto espiritual na nossa vida. Maravilha. Obrigado. Muito obrigado. Caro telespectador, eu quero mesmo fechar com uma escritura que está em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Você pode acompanhar ali comigo. Diz assim: quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertence a esta criação. Não por meio de sangue de bodes, novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte para que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Escute, Cristo ele vem como uma nova aliança. Cristo vem como o Cordeiro Pascal. Tudo aquilo que nós observamos no Antigo Testamento, desde as festas judaicas, as 7 festas judaicas e os desdobramentos desta festa apontavam para Cristo. É importante que o cristão ele perceba que não há nenhuma festividade, não há nenhuma data, não há nenhum ato ligado a questões do Antigo Testamento ou a questões ligadas aos judeus que possam neste momento, ou neste exato momento, nesta nova aliança, serem perfeitos acima de Cristo. E nós recebemos Cristo em nós. Todo cristão, ele é banhado pelo sangue de Cristo. É a nova redenção. A Páscoa apontava para isso. Por isso o cordeiro, ele precisava de ser imolado. E o cordeiro era rasgado e era colocado sobre um madeiro. E ele era assado. E no momento em que este cordeiro ele era assado, simbolizava a ira de Cristo, de Deus, derramado sobre Jesus. Jesus Cristo ele recebe toda a ira da humanidade. Por isso é que ele diz, está consumado. E o pão sem fermento, que era festejado também na festa da Páscoa, logo a seguir, o pão sem fermento simboliza o nosso andar fora do pecado. O fermento, na simbologia bíblica, como foi dito aqui pelos nossos caríssimos pastores, o fermento é a simbologia do pecado e nós andamos com pão sem fermento, isto é, nós somos a imagem da santidade que existe em Cristo. Igreja de Cristo, toda vez que nós celebramos algo que não há respaldo bíblico, nós incorremos às tradições. E é por isso que esta festividade é adentrada por cultos pagãos. É por isso que nós encontramos nos dias da celebração da Páscoa, alguns dizendo que não podem comer carne, outros trocando chocolates, ovos, coelhos pascais, coisas que a Bíblia não ensina. O programa O Verbo está aqui para fazer com que você entre para as Sagradas Escrituras e observe o culto a Deus de acordo às Sagradas Escrituras. Qualquer outra coisa serão regras humanas e nisto nós não queremos entrar e não queremos ser responsáveis diante de Deus por ensinar ao povo de Deus algo que não está plasmado nas Sagradas Escrituras. Faça as suas análises, observe com cuidado e na próxima semana, na próxima terça-feira, nós voltaremos aqui para mais um programa O Verbo, em que iremos falar sobre os dízimos e a Bíblia. Portanto, fique conectado. Nós somos a Mega Rádio Televisão
Não saia daí e continue acompanhando nossa programação. Muito boa noite.